Bem-vindos a mais um vídeo do canal Super Memória. E hoje vou gravar o primeiro vídeo que fala sobre a PNL, origens de PNL, a chamada Programação Neurolinguística. Esse nome Programação Neurolinguística, ele é todo errado. Ele é todo errado porque quando a gente pensa em PNL, as pessoas vão falar que neuro significa o nosso cérebro e a forma como ele pensa. A programação seria uma forma de poder entender como ele funciona. E linguística seria o uso da linguagem para isso. Ou seja, seriam formas de utilizar a linguagem para reprogramar a minha mente, meu cérebro. Agora, esse termo neurolinguística, ele é completamente errado. Por quê? Porque muito antes do surgimento da PNL nos anos 70, a gente já tinha um termo da neuropsicologia para neurolinguística. Neurolinguística era um estudo que é feito, aliás, até os dias de hoje, em relação às regiões do nosso cérebro neuroanatômicas e aquisição de linguagem. Ou seja, quando eu falo de estudar neurolinguística, eu estou estudando anatomia. É um estudo também de anatomia. Então, quando a PNL se apropria desse termo neurolinguística, você percebe que foi um termo que foi pegado de forma completamente aleatória. Porque a PNL, ela não se preocupa com a ciência, ela não se preocupa de ver o que acontece no cérebro de verdade. Ela se preocupa com modelos de ferramentas em busca da excelência. Agora, esse nome não era PNL. No início dos anos 70, para ser mais exato, em 1971, dois caras que estudavam Gestalt terapia, que estudavam psicologia da Gestalt, humanismo em geral, eles estavam na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, identificando padrões de terapia. E esses caras, que são os chamados pais da PNL, não é talvez quem você esteja pensando. É Richard Bandler e Frank Puselic. Sim, Grinder não existia na história ainda. E esses caras, eles estudavam muito psicologia Gestalt, ou seja, principalmente Gestalt terapia com o Fritz Perls. O Richard Bandler, ele era um grande aficionado por psicologia, principalmente psicologia humanista. Então ele estudava muito os seminários do Fritz Perls e também estudava muito o trabalho da Virginia Satir. Então ele tinha essa formação toda em exatas, mas na verdade se interessava muito por psicologia. E é curioso, nos dias de hoje, nos treinamentos, o Bandler vai falar tão mal de psicólogo. Ah, que os psicólogos se preocupam com o passado, eu me preocupo com o futuro. Sendo que ele sabe que a psicologia humanista se preocupa com o futuro também, que foi, inclusive, grande parte da água que ele bebeu para a PNL. Agora, o Frank Puselic, ele é um completo desconhecido da comunidade de programação neurolinguística, apesar de ter tido uma atuação essencial no início. No início, o Bandler e o Puselic, eles trabalhavam com um grupo de estudos de Gestalt. O Puselic, ele não tinha a formação em computação que tinha o Bandler. Ele, na verdade, participou da Guerra do Vietnã e ele tinha uma experiência e um interesse muito grande em lidar com jovens adictos. Ele queria tirar os jovens das drogas. E nos cursos de psicologia que eles faziam lá, as matérias de psicologia que eles faziam na faculdade, ele ficou muito amigo do Bandler. E eles criaram um grupo de estudo chamado META, em que eles queriam identificar o que tornava Fritz Perls e Virginia Satir tão bons na terapia. Milton Erickson nem tinha surgido ainda. Na verdade, Milton Erickson, que é o terceiro mago, vai surgir só lá para os 1976, 77. Em 77 vai surgir o Milton Erickson. Aí naquele grupo, eles começavam a fazer um processo chamado modeling, em inglês, ou modelamento, que é pegar a partir de um modelo. Ou seja, eles queriam pegar um modelo, que era do Fritz Perls, que era um bom terapeuta, copiar aquilo que desse para copiar, é copiar mesmo, pegar as ferramentas, conseguir identificar. Como o Bandler trabalhava com algoritmos de programação, ele queria identificar o algoritmo por trás daquilo, que é algo bem razoável. Aí o que aconteceu? Tanto Frank Puselic quanto Richard Bandler, eles conseguiram identificar vários padrões de comportamento e de linguagem que eram do Fritz Perls e da Virginia Satir. Só que na hora de ensinar para os alunos do grupo META, que é um grupo de estudo que mais para frente vai ter caras como Gilligan, que vai ter Robert Dilts, que vai ter Gregory Bateson, os grandes nomes da PNL todos saíram desse grupo de estudos. Quando
eles queriam aplicar nos alunos as técnicas do Fritz Perls, do Eugene Satir, eles tinham excelentes resultados. Quando faziam terapia, também tinham excelentes resultados. No entanto, quando eles ensinavam as técnicas, ou seja, eles pegavam aquilo que eles modelaram e pegavam aquelas ferramentas e passavam para os alunos do grupo de estudo não tinham o mesmo resultado. E eles perceberam que eles inconscientemente tinham incorporado alguns padrões de comunicação que eles não perceberam quais eram. E para poder identificar qual era o segredo, qual era o código que estava faltando, eles chamaram o professor do Bandler, que era o Grinder. Então, a PNL ela vai ganhar força mesmo com os três, é Frank Pucelik, Richard Bandler e John Grinder. E o Grinder conseguiu descobrir o que estava faltando. E o interessante é que a gente brinca em relação a tretas e brigas da hipnose no Brasil, a PNL é extremamente treteira. Eu estou sentindo uma treta! O Richard Bandler chegou a entrar com processos contra vários dos caras da PNL, porque ele queria ser dono da PNL. E quando ele conheceu o Grinder, Frank Pucelik começou a se deixar de lado. Em vez de ser colaborador do Richard Bandler, ele passou a ser apenas líder do grupo de estudos. Aí ele foi sendo líder, até que em 1977, no início de 77 e final de 76, surgiu um convite. Eles iam poder conhecer o grande mago Milton Erickson. Bateson, que era um dos alunos do grupo de estudos, estava muito apaixonado pelos padrões de linguagem hipnótica e achava que valia muito a pena fazer o modelamento de Milton Erickson, o mago da hipnose. Aí o Frank Pucelik, vou lá conhecer o Milton Erickson. Aí o Richard Bandler disse, na verdade, não, você está expulso do grupo. E por motivos pessoais que o Frank Pucelik não conta, ele acabou realmente saindo. E ao sair, ele, em 77, ele começou a fazer grupos separados chamados Meta, que era o nome do grupo de estudos, para poder promover a mudança. Até que foram várias dessas incursões aí pelos Estados Unidos foram infrutíferas. Ele teve um convite de trabalhar na Rússia. Aí no final dos anos 80 ele foi para a Rússia e dava treinamentos, principalmente na Ucrânia. E acabou que ele ficou lá por grande parte do tempo. Ele voltou a ser conhecido pela comunidade de PNL, ser reconhecido bem recentemente, bem depois de 2000. E o mais curioso é que o nome PNL, então, surge principalmente porque o Richard Bandler queria desvincular o trabalho dele do Meta. Agora, talvez você se pergunte, essa técnica de modelamento, talvez você já tenha visto como termo modelagem. Por que eu, Alberto, não uso o termo modelagem? Simples, pequeno gafanhoto. Porque modelagem é um termo que já é utilizado na psicologia há muito mais tempo, no behaviorismo, que em inglês chama shaping, que quando eu quero pegar um comportamento e ensinar um comportamento para alguém, ou até mesmo para um cachorro, eu faço a modelagem, ou seja, se eu quero ensinar um cachorro a dançar, ele não vai começar dançando, mas eu pego o primeiro comportamento que ele tiver de pular, depois eu vou fazendo a modelagem, eu vou criando mais detalhes até ele conseguir dançar de verdade. Então eu não gosto muito do termo modelagem, sim do termo modelamento. E aí, a partir daí dos anos 70, em 1976, 77, o John Grinder e o Richard Bandler ficaram como os grandes nomes da PNL. Até que mais para frente, numa outra história, o Grinder e o Bandler, por questões de divergências, principalmente teóricas, vão acabar se desvinculando um do outro. E várias brigas judiciais vão surgir envolvendo todos aqueles que querem dar cursos de PNL. Espero que tenham gostado do vídeo. E lembre-se, evite a treta. A PNL e a hipnose no Brasil, e no mundo de forma geral, mas principalmente no Brasil, tem a impressão que são várias igrejinhas e os alunos, os professores, vão criando uma rivalidade desnecessária. Cara, seja amigo de todo mundo, faça curso de todo mundo. Conheça todos a comunidade, você não precisa brigar com ninguém. Essas tretas não levam a lugar nenhum. A não ser que você seja o Richard Bandler. Se você for o Richard Bandler, você pode tretar com todo mundo, que não vai dar em nada mesmo. Enfim, gostou do vídeo? Clique em gostei, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal e até a próxima. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose?
inscreva-se no nosso canal. Ou então, clica aqui e assista ao vídeo. Até a próxima.